Olá, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Everaldo, estou voltando aqui no nosso canal para compartilhar algo que vai transformar a sua vida. Nós temos vivido dias de muita importância porque são dias da volta do Senhor Jesus, mas existem alguns princípios na nossa vida que são inegociáveis, princípios da palavra de Deus. E eu quero compartilhar hoje com você, iniciando, esse tema, esse período de algumas gravações sobre honra. Você já ouviu falar sobre a honra? Pois é, a honra, ela abre portas. Ela é a porta de acesso para que você tenha realmente sucesso na sua vida, em tudo que você faz. Mas sabe, se você entender as leis da honra, não tem como você fracassar. Mas se você não entender, não tem como você ser bem sucedido também. Todos os homens querem sucesso, mas eles querem sucesso sem honra. E sem a honra, eu vou te dizer uma coisa, o sucesso ficará muito distante de você. Por que eu digo isso? Porque a honra, ela rege grandes coisas. A honra, ela dá base para grandes conquistas. A honra, ela estabiliza o teu suporte, aquilo que você está começando, a tua estrutura. Isso é muito importante porque é um princípio da palavra de Deus que não muda. Princípios não mudam, são absolutos. E a honra na palavra de Deus também não muda. Quero ler um texto com você de Romanos, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Pague o que você deve. Pague o que você deve. Mas talvez alguém pode achar isso ofensivo, mas será que você está devendo? Será que você está devendo hoje? Porque ele disse aqui algumas situações: tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, respeito a quem respeito e honra para quem honra. Então é muito importante que você compreenda, porque esse mandamento apostólico inquieta o nosso coração. Inquieta o coração daqueles que querem sucesso, aqueles que querem crescer, aqueles que querem ter uma vida satisfatória em Deus e nos planos que há no coração. Por isso é muito importante você compreender que na história das civilizações não tem registro de nenhum povo que amava pagar tributos. Sabia? Até hoje nós vemos aí IPTU, ICMS, nós vemos IPVA e quantas outras que foram colocadas para que nós possamos cumprir, pagar, e não adianta reclamar, é preciso pagar. E sabe, mesmo contrariados, nós até pagamos essas coisas, não é verdade? Nós pagamos os impostos, nós pagamos as contas, mas se fosse possível não pagar, você acha que o ser humano daria um jeitinho para hesitar, uma manobra para não pagar? Pois é, mas sabe, se você está concordando comigo, você já teve vontade até mesmo de falar o que não deve sobre a Bíblia, quando ela diz: dai a César o que é de César. Porque isso para nós é algo muito chocante. Quando é dar, quando é oferecer, choca o coração do homem, choca o ego do homem, mas porque o homem está acostumado a apenas receber, apenas pensar em si mesmo. E sabe, nesse dia de hoje, falando sobre honra, eu quero despertar algo no teu coração. Se você não entender o princípio da honra, não há sucesso para você. Porque nós vemos, e eu vou te mostrar, biblicamente falando, situações na qual as pessoas honraram e foram honradas. Por isso que Mateus 22, 21 fala assim: responderam, de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Então olha só, o mandamento não fica só no nível dos governos, das autoridades políticas, mas vai muito além. Tem muita gente que se sente aliviada em ficar livre de um imposto, não é verdade? Fica aliviada de ficar livre de uma dívida, mas elas se esquecem também de oferecer respeito e honra àqueles que Deus coloca sobre a sua vida. Sabe que é mais difícil pagar honra aos outros do que o IPVA de um carro. Existem pessoas que pagam muito caro no IPVA de um carro muito bom, mas tem muita dificuldade de honrar. Tem dificuldade de honrar publicamente aqueles que o projetaram, aqueles que estenderam a mão quando ele precisava, aqueles que servem, aqueles que ministram na vida dele, aqueles que são mentores. Tem pessoas que têm aí impostos absurdos e pagam e batem no peito dizendo que pagou, que tem que pagar, mas não conseguem honrar ninguém. Até mesmo a sua própria família. Por quê? Porque o princípio da honra é algo que é preciso crer para você viver. Então, tem muita gente hoje endividada porque nunca honrou. Nunca honrou. Se você entender a dimensão dessa verdade, as pessoas vão ficar surpresas com a sua vida, o que Deus é capaz de fazer nela. Se você começar a viver o princípio da honra, você vai perceber que coisas que você não conseguia, coisas que você não alcançava vão mudar, vai virar uma chave. Você vai dar saltos de sucesso na sua vida porque você aprendeu a honrar. Hoje as pessoas estão vivendo uma desonra completa. Mas se a honra deve ser algo tão natural para nós como o pagamento de impostos, por que muitas vezes somos tímidos para honrar? Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade para honrar? Você sabe que toda pessoa que vive o princípio da honra sempre vai se levantar alguém para criticá-la. E por medo da crítica, ela vai acabar desistindo de honrar. Vão chamar ela de puxa-saco, vão chamar ela de leiteiro, já ouviu essa expressão? Porque ela quer honrar. Vão chamar ela de bajulador. Mas sabe, nenhuma dessas coisas pode impedir aqueles que decidiram no seu coração honrar. Porque você deve honrar de maneira consciente. A honra não é uma modinha. A honra não é uma moda. Um faz, agora eu vou fazer também. Não. A honra é um princípio e deve ser feita de maneira consciente, sabendo que nós não honramos pessoas, mas nós honramos a unção que elas têm. Existem pessoas que têm uma unção de prosperidade muito grande. Outros têm uma unção da fé. Outros têm uma unção de cura. Tem algo poderoso sobre a vida dele, sobre a vida dela. E quando você honra essa unção, você então começa a viver em outro patamar, em outro nível de vida. Independentemente do que acontece à sua volta, você sempre está crescendo, sempre está avançando. É como um combo que vem acompanhando todas as bênçãos, degrau a degrau, porque você aprendeu a honrar e decidiu no seu coração a viver o princípio da honra. Então, existe o combo da honra. Tá entendendo? Então, eu quero compartilhar com você algumas coisas, porque somente um povo liberto, ele é capaz de viver o princípio da honra. Quem ainda não é liberto, não consegue. Não consegue. Porque a honra é algo do coração. Para você honrar, você precisa ouvir do Espírito. Ouvir do Espírito. Muitas pessoas não ouvem do Espírito, por isso que elas não conseguem honrar, elas vivem no natural, vivem de acordo com aquilo que elas podem receber, não o que elas podem oferecer. Mas a honra tem um poder extraordinário. E hoje eu quero compartilhar com você um princípio poderoso sobre isso. Mas antes disso, quero te convidar, você que ainda não deu um like, para você ainda que não se inscreveu no canal, faça isso, para que mais pessoas possam receber essa palavra, possam crescer e avançar. Mas o que eu quero te ensinar hoje é que a unção que nós honramos é a unção que nós servimos. A unção que nós honramos é
a unção que nós servimos. Por que eu digo isso? Porque não existe honra sem serviço. E quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, com muita tranquilidade, porque isso já caiu no meu coração há anos atrás. Não existe honra sem serviço. Então aquele que de fato honra, de alguma forma vai estar servindo aquele que lhe honra. E isso é algo muito poderoso, que quem diz que honra, mas não serve, de fato não honra ninguém. Entende? Quem fala que honra, mas não serve, não se dispõe, não se habilita, não estende a mão, não honra, não está perto, não se disponibiliza, ele de fato nunca honrou ninguém. Por isso que não é só de boca, mas é algo que tem que acontecer no nosso coração, tem que acontecer de dentro para fora. Por isso eu quero te mostrar alguns exemplos aqui de pessoas que honraram servindo, ok? Honraram servindo. E o primeiro delas é Eliseu, irmãos. Eliseu, nós sabemos que Eliseu foi um discípulo de Elias. Ele foi um discípulo. E ele respondeu ao chamado, deixando tudo para seguir o profeta. Ele estava trabalhando, o profeta passou por ele, disse, segue-me. Ele largou tudo, abandonou tudo. Ele deixou tudo para servir a Deus junto ao profeta Elias. Isso é algo muito poderoso, que lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 11, perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha só que poderoso isso, porque Eliseu, ele servia a unção de Elias. E no momento em que o povo precisava de direção, precisava de um profeta, alguém se lembrou dele e falou assim, mas Eliseu está aqui. Será que tem profeta para profetizar, para nos dar uma direção da parte de Deus? Alguém olhou e falou, Eliseu está aqui. Esse aqui era aquele que carregava água e deitava sobre a mão de Elias. Uau! Eu acredito que até mesmo ele deitava água sobre os pés de Elias. Porque ele era aquele que servia, ele era aquele que honrava. Era um discípulo genuíno, que não desgrudava do seu mentor, que estava perto, estava por perto para servir, para realmente dar a sua vida, para que aquele ministério, para que aquele chamado, aquela unção pudesse prosperar ainda mais. E sabe, irmãos, que muita gente não recebe a unção porque não tem disposição para servir. Eu sempre digo aqui entre os irmãos da igreja local, em Nova Andradina, que nós temos que estar dispostos e disponíveis ao Senhor. E estar disposto e disponível é servir a igreja, servir aqueles que Deus coloca na minha vida, servir aqueles que estão realmente direcionando, servir o pequenino, servir o discípulo, servir os nossos mestres, aqueles que estão acima de nós. Quando nós percebemos a unção, aqueles que creem, aqueles que foram libertos, eles já começam o processo da honra, já começam a honrar, porque eles sabem que quando nós honramos a unção, nós recebemos dela. Então é muito importante que você compreenda isso no teu coração. Eliseu não começou fazendo milagres, entende? Eliseu caminhava com Elias, Elias fazia milagres, Eliseu não. Ele não começou fazendo milagres, Eliseu começou servindo. Então está aqui uma grande chave espiritual para que nós possamos crescer em todas as áreas da nossa vida, honrar aqueles que Deus colocou na nossa vida. E sabe o que é importante? Existe também um outro exemplo da mulher sunamita. A mulher sunamita, ela preparou um quarto para receber o profeta de Deus na sua casa. Isso aqui é escandaloso para muita gente. Os filisteus vão dar as caras com essa palavra aqui. Os cananeus, os heteus, eles ficam enlouquecidos com isso aqui. Por quê? Porque a mulher sunamita desejou servir o homem de Deus. E quando Eliseu passava em frente da casa dela, todos os dias ela dizia para o marido dela, lá vai o homem de Deus. E ela, sabendo que ele estava na localidade,
e muitas vezes não tinha repouso para ficar, ela e o seu marido decidiram construir um quarto para o profeta no quintal da sua casa. O resultado disso foi que ela foi recompensada, porque ela era uma mulher que não tinha filhos, ela era estéril. Então isso, ele está escrito em 2 Reis, capítulo 4, verso do 8 ao 10. Mas existe uma outra mulher que ela também chocou o ambiente em que ela estava quando ela decidiu honrar Jesus. Está lá em João capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia! Então nós vemos aqui a atitude dessa mulher e aprendemos algum princípio. Que princípio nós aprendemos? Que se alguém honra de alguma forma, ela está preocupada em servir. Preocupada em servir aquele a quem ela quer honrar. Sabe, muitas vezes, pequenos gestos como um copo d'água, pequenos gestos que nos leva a nos esforçar, a honrar aquele a quem Deus tem colocado na nossa vida, faz toda a diferença. Jesus mesmo diz em Mateus 10:42 que a quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, a honra é algo tão poderoso. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me dê condições para honrar aqueles que estão sobre a minha vida. Condições financeiras mesmo, para poder honrar, para poder servir, para poder, plantar sementes de honra, porque aquele que honra também tem interesse. Você não honra ao léu de qualquer maneira, você honra conscientemente. E quando você honra, você tem a intenção do quê? De colher da unção que está sobre a pessoa, da sabedoria que está sobre essa pessoa, da direção, da unção que ela tem para crescimento, para prosperidade, da unção que ela tem para sabedoria. Então, quando você honra, você conscientemente está plantando para absorver algo. Então, é muito importante que você plante, que você honre conscientemente. Mas me lembro do pastor Henrique Finoto, nosso pastor supervisor, presidente da Igreja Batista Imperial em Células, no estado e fora dele. Até mesmo estamos em Portugal agora. Graças a Deus por isso, porque ele não desistiu. O pastor Henrique Finoto não desistiu da sua vida depois do que aconteceu com ele em 2007. E isso acumulou sobre ele, sobre a vida da igreja, uma unção muito poderosa. Irmãos, se você for uma pessoa, no mínimo, inteligente, você vai honrar esse ministério. Você vai honrar a vida do pastor Henrique Finoto e vai honrar os supervisores que estão debaixo da liderança dele, os pastores, e assim sucessivamente. Você vai fluir na sua vida, naquilo que você deseja. E eu me lembro uma vez que ele contou que ele carregava a pasta do pastor dele, a bolsa. Chamavam ele de escudeiro do pastor, porque ele estava em tudo com o pastor, ele carregava a bolsa do pastor, ele estava ali sempre se relacionando, honrando, servindo. Então, quando você decidir honrar alguém, vão chamar você de tantos nomes, mas esquenta não, isso é só o filisteu abrindo a boca. O que você precisa é crer de todo o seu coração naquilo que você está fazendo e conscientemente honrar e servir. Eu tenho mais um exemplo para a gente poder finalizar esse tempo juntos, dos valentes de Davi. Você sabe que os homens de Davi, mesmo com perigo de vida, eles pegaram água para ele. É como assim? Para buscar água tem perigo de vida? Perigo de vida também aponta para a honra? Preste bem atenção, a honra, ela tem o desejo de ver o outro feliz.
Se você aplicar isso no casamento, você vai perceber que é muito forte. Você traz para o ministério, você leva para o seu trabalho a honra, ela quer ver o outro feliz. E a Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 23, 15, suspirou Davi e disse: quem me dera beber do poço que está junto à porta de Belém. Então houve um desejo no coração dele de beber daquela água na qual ele estava distante, longe da sua casa. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como oferta ao Senhor. Então os homens atravessaram o campo inimigo, arriscaram sua própria vida para honrar, para satisfazer um desejo do coração de Davi. Olha a tamanha honra que havia no coração desses homens. Eles entregaram a própria vida. Bom, nós vamos buscar água para ele porque ele quer tomar. Mas a Bíblia fala que Davi suspirou, ou seja, ele deve ter pensado em voz alta. E aqueles homens ouviram. É tão poderoso porque há muitos outros exemplos na Bíblia, mas eu creio que esses são os mais que suficientes para nos mostrar que todos aqueles que se tornaram herdeiros da unção de alguém, eles inevitavelmente serviram. Então, tem um conselho de ouro para quem quer crescer em Deus. Você quer crescer em Deus? Encontre um homem de Deus e sirva de todo o seu coração a vida dele. Isso que eu estou dizendo é apenas para quem crê, meu querido. Muitos se contorcem ao ouvir isso. Mas se você encontrar um homem de Deus e honrar a vida dele, com toda certeza, você vai herdar o caminho da unção. E tudo vai ser diferente na sua vida. O teu casamento, a tua vida espiritual, as tuas finanças, a tua empresa, a tua casa vai entrar num outro nível, num outro patamar, que é o patamar do céu. Essa cultura do céu que é a honra. Que Deus possa te conduzir nesse tempo, alinhar o teu coração para viver a honra. Porque aquele que honra é honrado por Deus também. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse tempo. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa palavra com os teus amigos, para que mais pessoas possam aprender esse princípio tão poderoso da palavra de Deus, que é a honra. Não se esqueça, a honra abre portas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.